Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e pela web Rádio Nossa Mãe de Birité e nossas redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE. Sou autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética, autor e escritor de um dos capítulos do livrinho Mês da Bíblia 2025, Carta aos Romanos, junto com a teóloga e biblista Eliane de Campo Belo, que pode ser adquirido pela editora Paulinas. Esse subsídio aqui é para o estudo da Carta aos Romanos neste mês da Bíblia, o mês de setembro. Nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. Nós temos como palavra de Deus Sabedoria capítulo 9, versículo 13 a 18, o trechinho, alguns versículozinhos da carta a Filemon e Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Recordando mais uma vez que se você está passando aqui pela primeira vez, então se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe sua curtida e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Dessa forma, a plataforma entende que esse conteúdo é importante e espalha para mais pessoas. Tá bom? Como sempre, a liturgia da igreja sempre faz um paralelo entre a primeira leitura e o evangelho. Mas eu quero começar com o trechinho da segunda leitura, essa carta a Filemon, que é muito interessante. Então veja bem, Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, e Onésimo, né? Onésimo era escravo de Filemon. Filemon era cristão. Paulo converteu Filemon à fé cristã. E esse Onésimo, então, fugiu e se encontrou com Paulo, muito provavelmente em Roma. E na prisão, Paulo o torna cristão. E Paulo agora manda Onésimo voltar para o seu dono, Filemon. Então é muito interessante que no mundo antigo, né, ou seja, havia severas punições para um escravo fugitivo. Então Paulo escreve esse bilhetinho aí para que Onésimo, ou seja, para que Filemon possa receber Onésimo. Então é muito interessante porque é um bilhetinho, mas que mostra qual que era a força da fé cristã no início, né? Diante da lei romana, o Filemon tinha todo o direito de castigar e punir Onésimo. Mas agora, será que ele vai ter esse comportamento com alguém que é cristão? Alguém que se tornou cristão? Que se tornou seu irmão na fé? Essa que é a questão. Lembra que Paulo em outras cartas vai dizer que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, nem escravo nem livre. Todos somos um só em Cristo Jesus. Nós não sabemos qual foi a postura de Filemon ao receber Onésimo, mas a gente suspeita como que foi. Então, é um bilhetinho curtinho, mas que mostra a força extraordinária e revolucionária da fé cristã, quando vivida de verdade. Faz com que essas divisões, essas opressões que possam existir entre as pessoas, simplesmente desapareçam. Tá certo? Receber alguém que pela legislação e pela sociedade seria um escravo, receber e tratá-lo agora como irmão. Ok? Então, é uma coisa muito linda. A primeira leitura, né, tirada do livro da Sabedoria, no capítulo 9, né, o autor está meditando sobre o valor da sabedoria e a sabedoria como a coisa mais importante que existe na vida. Tá? Porque nós mal conhecemos o que há na terra, né? Então somente a sabedoria pode nos dar o verdadeiro entendimento das coisas. Verdadeiro entendimento das coisas, né? Então é muito interessante que o Novo Testamento vai afirmar que a sabedoria de Deus se fez carne, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso mesmo o paralelo entre a primeira leitura e o Evangelho. E veja o que esta sabedoria encarnada, que é Jesus, a sabedoria de Deus que se encarnou, que é a pessoa de Jesus Cristo, nos ensina no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje. Ou seja, Jesus coloca
as condições para ser seu discípulo, aqui na versão de Lucas. Então, primeira condição: se alguém ama mais a sua família do que a própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém, segunda condição, não está disposto a sofrer por causa de mim, por causa do reino, não pode ser meu discípulo. Depois Jesus conta duas parábolas. Alguém que vai construir uma torre que precisa calcular e alguém que vai guerrear e que precisa também fazer cálculos, né? Ou seja, precisa-se fazer os cálculos necessários para saber se vai se terminar a obra e precisa-se fazer os cálculos necessários para se saber se com menos gente você consegue derrotar um grande exército. Senão, a pessoa vai passar vergonha. Senão, a pessoa vai passar vexame. Então é muito interessante que a finalidade da parábola é mostrar que Jesus deixa bem claro que as pessoas, para serem seus discípulos e suas discípulas, precisam calcular se têm as condições necessárias para serem discípulos de Jesus. E mais, o grande arremate é o final. Qualquer um de vós que, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. É uma coisa muito séria isso. Significa que para quem é discípulo de Jesus, Jesus se tornou a pessoa mais importante da vida. Mais importante do que pai, mais importante do que mãe, mais importante do que esposa, mais importante do que filho, mais importante do que casa, mais importante do que a própria vida é a pessoa de Jesus. Isso pode soar muito radical, pode parecer muito bravo, pode parecer muito pesado, mas é a radicalidade que Jesus exige. Ou seja, você vai viver a partir de então o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com o dinheiro, o seu relacionamento com o mundo, a partir do critério que é Jesus. Porque se outra situação for mais importante para você que Jesus, você não é digno. Nós não somos dignos de ser chamados discípulos de Jesus. Então é muito interessante isso. E é interessante também, sabe por quê? Porque o evangelho começa assim: naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Então existe uma grande diferença entre acompanhar e seguir, entre acompanhar e ser discípulo. Grandes multidões, uma galera acompanhava Jesus porque estavam interessados em que Jesus resolvesse seus problemas. Mas seguir a Jesus de verdade é pouca gente. Seguir a Jesus, ou seja, dar a sua vida a Ele, dar a sua vida pelo reino, dar a sua vida pelo próximo, para que o outro tenha mais vida, vida digna, vida em abundância, tenha a vida de Deus, isso é pouca gente. Assumir o caminho da cruz, isso é pouca gente. Né? Que Deus permita que nós possamos assumir esse caminho, porque este caminho, conforme diz a primeira leitura, é o verdadeiro caminho da sabedoria. É o caminho da sabedoria de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Entender que Jesus será a referência mais importante da nossa vida e viver tudo em função de Jesus, isso é a postura de quem é sábio, de quem vive a vida com o sabor de Deus. Concordo com aqueles que pensam que essa palavra para o mundo de hoje, que prega prosperidade, bem-estar, hedonismo, egoísmo, viver só para si, que prega o mundo de hoje, que prega a deturpação do próprio evangelho em função de ideologias políticas, né? Ou seja, eu entendo que esse evangelho aqui é radical, ele é difícil, ele é duro, mas é necessário. É a palavra de Deus. É a sabedoria de Deus que se fez carne e habitou entre nós para poder nos ensinar que Ele precisa se tornar a referência absoluta daquele que se diz discípulo, discípulo de Jesus, daquele que é cristão. Ele vai viver todas as esferas da sua vida: família, economia, lazer, cultura, relações sociais, política, tudo em função dos valores de Jesus. Se não for assim, não pode ser discípulo de Jesus. Se não for assim, não pode ser digno do nome de cristão. Que Deus nos conceda a graça de sermos dignos do nome de cristão, de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité e você que nos acompanha pelas redes sociais. Até o próximo programa Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.